Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias em 1 João capítulo 2, versículo 1 e seguintes, até o versículo 6. Nos diz a palavra: Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. E é assim que podemos ter certeza que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Amém? Nós lemos 1 João capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6. Amados irmãos, povo de Deus que nos ouve, povo de Deus que ouve essa palavra, eu quero falar para você, meu querido, que tudo nesta vida, tudo que você possa imaginar nesta vida, há uma regra. Tudo na vida há regras. E nós vemos que no aspecto espiritual também é desta forma. Quando nós nos deparamos e queremos servir a Cristo Jesus, quando nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor, quando eu reconheço que eu preciso, que eu sou carente do Senhor, que eu preciso de uma vida nova, eu preciso conhecer aquele que pode mudar a minha vida por completo. E este é Cristo, claro, e ao conhecer a Cristo, eu preciso, irmãos, fazer que a minha vida seja adequada àquilo que o nosso Senhor deseja. Infelizmente, irmãos, temos vivido dias em que o cristianismo tornou-se sem regra. É tipo assim, é uma terra fora da lei. É uma terra fora da lei. Todo mundo faz o que acha legal, da forma que acha legal, mas ninguém mais observa os princípios. Poucos têm observado os princípios que podem fazer que o homem tenha comunhão verdadeira com Deus. E eu quero afirmar com você, meu amado, que a vida espiritual não é terra sem lei, de forma alguma. Não é velho oeste americano, não, de forma alguma. Não é terra em que você pode impor teus princípios, impor as leis que você acha conveniente, agir da forma que você acha que deve ser, porque você é o manda-chuva da área. É Deus que deve sujeitar-se a você. Não, isso não existe, irmãos. Isso ficou em filme de faroeste americano. As coisas com Deus são diferentes. As coisas com o Senhor, há regras. A terra espiritual, ela é marcada por regras, por leis que foram dadas pelo nosso Senhor e Salvador. E nós não podemos perder isso de vista jamais. Não podemos, irmãos. Nós precisamos buscar cada dia mais conhecer o que Deus quer para as nossas vidas e vivermos esta verdade, no nosso cotidiano. Eu quero falar para você que não são muitas coisas não. Os princípios que Deus exige de nós são poucos. São poucos princípios, mas são estes que devem ser observados. Esses princípios precisam serem observados, praticados em nosso dia a dia, como se fosse de suprema importância, como verdadeiramente ou é. Não existe nada mais importante, nada mais precioso do que observar os mandamentos de Cristo e viver segundo esses mandamentos. Irmãos, nós vemos aqui algumas orientações do Senhor nesse texto de 1 João. Primeiro, esse texto ficou escrito para quê? Para que nós não venhamos a pecar. Meus filhinhos, escrevo a vocês para que não pequem. Esta é uma das orientações do Senhor de forma bem clara. Não pequem, não pequem. Irmãos, o pecado é o nosso inimigo. Pecado é inimigo da gente. Porque o pecado nos une com Satanás. Quando eu pergunto aqui, quem quer servir a Satanás?
Quem quer servir a Satanás? Quem quer servir a Satanás? Provavelmente nenhum vivente sequer há de levantar o dedo. Mas eu pergunto para você, quem está vivendo no pecado? E quem está em pecado? Talvez muitos levantem as mãos porque vão refletir, vão descobrir que estão com os corações magoados, estão com os corações cheios de iras, estão com inimizades, estão com mentiras frutificando na carne, a carne está em evidência, enfim, e o pecado é presente na vida. Mas interessante que, quando você pergunta quem é amigo, quem é chegado do capeta, ninguém levanta a mão. Mas quando nós perguntamos quem está no pecado, muitos estão vivendo o pecado. Eu quero falar para você que é a mesma coisa. Quem vive no pecado é chegado do capeta. Gente, o negócio é triste, não é? Eu sei que assusta quando nós falamos dessa forma. É como que se recebêssemos um murro no peito. Mas é isso, irmãos. O impacto é grande, mas é verdade. A recomendação de Deus para os seus é que nós não venhamos a pecar de forma alguma. Nós não podemos viver no pecado, porque esse pecado nos une de forma intensa, de forma profunda, com o pai da mentira que é Satanás. Todos que estão em pecado, irmão, estão separados de Deus. Coloque isso na cabeça. Você que me ouve. Elias Oliveira, mas eu sou adolescente, sabe como é? Os pecados da adolescência, os pecados da juventude. Eu sou solteiro, é difícil não pecar. Não sei o quê. Você pode encontrar 1000 desculpas para querer justificar o teu pecado. E eu falo só uma palavra para você. Você não é amigo de Deus. Você não é amigo de Cristo Jesus. Você sim é amigo de Satanás, é chegadão do capeta, senta com ele, conversa com ele, anda com ele. Mesmo que você não queira admitir. Ninguém quer admitir que é amigo do capeta, já notou? Ninguém quer admitir que é amigo do capeta. Mas anda com ele, conversa com ele, senta com ele, mas ninguém admite, eu sou amigo do capeta. Mas se você não quer continuar com essa amizade, se você não quer continuar, irmãos, vivendo essa realidade triste, que te leva para o inferno, inclusive, que te condena à perdição eterna, é preciso que você entenda que nós temos um advogado, e esse advogado é Cristo Jesus. É Cristo Jesus que veio para que através dele, do seu sangue derramado na cruz, do seu sacrifício redentor, nós possamos ter a restauração completa da nossa existência. Porque quando nós estamos em pecado, longe do Senhor estamos. Mas, mesmo em meio ao pecado, mergulhado nas coisas ruins dessa terra, quando nós reconhecemos que estamos errados, arrependidos, confessamos o nosso pecado, clamamos ao Senhor que venha e nos purifique, Ele faz isso, irmãos, porque Ele é considerado como nosso advogado. Cristo Jesus é aquele que intercede por nós, é aquele que nos defende diante do Pai, o Todo-Poderoso, é aquele que chega e fala, Senhor, olha para ele, purifica, lava, restaura, dá uma chance, olha, Senhor, Ele vai consertar, Ele vai acertar a sua vida, Ele vai mudar de vida. Assim, o Senhor Jesus advoga por nós diante do trono de Deus. Então, amados, eu quero dizer para você, é possível mudar por completo a tua história. É possível deixar de ser amigo, de ser íntimo, chegadão do cão, chegadão do capeta, e tornar-se alguém que seja não chegado de Deus, não próximo do Senhor, mas um com Cristo Jesus, que venham a possuir a mesma essência, o mesmo sangue que corre nas veias de Cristo, é o sangue que correrá nas tuas veias, porque isso é possível. A Bíblia nos fala de forma clara que nós somos feitos em novas criaturas, que as coisas passadas ficaram para trás. Nos diz ainda que os pecados que são confessados, frutos de arrependimento, o Senhor apaga em definitivo da sua memória. Nos diz o texto que o Senhor joga o pecado no mar do esquecimento. É impossível que Deus traga à tona
um pecado que foi apagado por Ele, que foi perdoado por Ele. Mas é isso que Deus quer que você faça, que você reconheça o teu estado lastimável de amigo do capeta, que você deixe os teus pecados, por mais gostosos que eles são. Quero dizer para você que pecado é um negocinho gostoso, tá bom, gente? E pecar é bom. Amados, pecado é bom. Oh. Tem gente que diz que pecado é ruim. É nada, pecado é bom demais. Oh, pecado é gostoso. Já viu pecado ruim? Dificilmente, poucos pecados são ruins. Mas aqueles que nos atraem, aqueles que enchem os nossos olhos, que enchem o nosso coração, estes são gostosos, são atrativos. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que nós não podemos deixar-nos dominar por estas práticas, porque fomos chamados para viver uma verdade, a verdade de Cristo, a verdade que é vida, a verdade que restaura, a verdade que muda por completo a nossa essência e nos dá uma nova visão, que nos concede uma nova visão, uma visão que naturalmente passamos a rejeitar o pecado. Você, após fazer um compromisso com Cristo, receber do Senhor o Espírito Santo na tua vida, tornar-se em templo, em santuário do Espírito Santo, a rejeição do pecado torna-se algo natural na tua vida. Você rejeita, você passa a ter um ódio. Você passa a odiar o pecado, porque você sabe de onde procede o pecado e quais as consequências lastimáveis do pecado na tua vida. Então, irmãos, a partir do momento que nós entendemos isso, nós vamos descobrir que o jugo de Cristo Jesus, ele não é pesado, porque o jugo é suave, o fardo é leve. Sabe por quê, amados? Porque quem nos faz andar, quem nos dá força para andar, não somos nós mesmos. Nós não tiramos essa força do nosso ser, porque nós não temos. Quem nos faz andar, quem nos faz passar por sobre as dificuldades é o próprio Cristo Jesus. E quando nós fazemos esse compromisso com Ele, Ele faz que a sua lei, vamos colocar desta forma, a sua lei, ela torna-se leve, agradável, algo aceitável, desejável aos nossos olhos, e nós vamos procurar viver esta verdade do Senhor com toda a intensidade de nosso coração. Sabe por quê, irmãos? É o Espírito de Deus que vai te fortificar. É o Espírito Santo de Deus que vai reavivar a tua vida. É o Espírito Santo de Deus que vai mudar por completo essa visão de espiritualidade, essa visão de vida com Deus, e você vai amar e viver cada dia mais intensamente a graça de Deus na tua vida. É desse jeito que as coisas acontecem, povo do Senhor. É desta forma que tudo acontece. E isso porque nós temos Cristo Jesus, que achegou-se diante do trono do Pai e por nós intercedeu, e através do seu sangue derramado temos os nossos pecados perdoados. No versículo 2 diz: e é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos pecados, mas também os pecados do mundo inteiro. Você entendeu, irmão? 1 João capítulo 2, versículo 2, afirma de forma taxativa, de forma clara, que os nossos pecados são perdoados, não pelas nossas boas ações, pelo nosso bom proceder. Enfim, são perdoados por quem? Por meio de Cristo Jesus. É o Cristo que te ama, é o Cristo que deu a vida por você, é a essência do amor, é esse Senhor que pega você num estado lastimável, num estado deteriorado, totalmente deteriorado, e o Senhor pega você nesse estado, Ele te purifica, te perdoa, Ele te restaura e Ele te faz uma pessoa nova, uma pessoa segundo os princípios dEle. Irmãos, é a bênção de Deus que se manifesta através de Cristo Jesus em nossas vidas. É a bênção de Cristo, é a bênção de Cristo que nos envolve, e nós precisamos aprender esta realidade. E, da mesma forma que Cristo nos ama, precisamos amá-lo, irmãos. Precisamos amá-lo com todas as forças do nosso ser. Não medirmos esforços para estar na presença do Senhor. Não medirmos esforços
fazermos aquilo que Deus quer, custe o que custar a nós. Ah, Elias Oliveira, é difícil. Não, não é difícil. Difícil é estar neste mundo sem Cristo Jesus. Difícil é vivermos debaixo das leis do diabo. Difícil é vivermos pisados, escravizados, machucados pelo diabo, pelo maligno. Mas quando nós buscamos ao Senhor e deixamos que Ele adentre o nosso coração, Ele diz, o meu fardo é leve, porque é Ele próprio que carrega, é Ele próprio que leva os nossos fardos e joga sobre nós algo que é totalmente possível de carregar, que é a sua santa e bendita presença. Irmãos, quero falar para vocês, olhe para o Senhor, olhe para Deus a cada instante, a cada minuto, porque Deus quer que você viva uma vida diferente, que você marque a humanidade. Você precisa entender que você faz parte da história de Deus para esta terra. E você não pode passar desapercebido em meio à sociedade, mas você precisa marcar a história contemporânea com a tua presença. Mas essa marcação da história, esse deixar-se ficar na história, ele só é possível quando você deixa Cristo te usar de uma forma intensa, de uma forma poderosa, porque é para isso que Cristo te libertou, foi para isso que o Senhor te tirou do pecado, foi para isto que Deus te quebrou as algemas do pecado, as algemas do inimigo na tua vida, para que você tornasse alguém que marque o seio familiar, marque o local de trabalho, marque a sociedade na qual você está inserida, que você seja ponto de referência onde quer que você esteja. Uma pergunta para você, meu irmão. Você é um ponto de referência? As pessoas olham para você e conseguem enxergar uma nova criatura, alguém que anda com Deus, alguém que representa o Senhor, alguém que tem Cristo no coração, alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus? Se você não é visto dessa forma, se você não te mostra dessa forma, eu preciso dizer para você, arrependa-se dos teus pecados, confesse os teus pecados ao Senhor, busque a verdade de Deus para a tua vida e viva a vontade do Pai eterno. Mas como é, Elias de Oliveira, que eu vou viver a verdade de Deus? Como é? É obedecendo os mandamentos de Deus, irmãos. É obedecendo os mandamentos do Senhor nas nossas vidas. Quando nós colocamos em prática aquilo que Deus quer, aquilo que é determinado para nós, estamos expressando diante do mundo espiritual, diante da sociedade, que nós temos certeza de que conhecemos ao Senhor e que amamos o Senhor e que nós não nos importamos, porque o que é melhor para nós é estarmos vivendo este conhecimento na prática. Isto, irmãos, é obedecer os mandamentos do Senhor. Isso é colocar em prática a vontade de Deus. Isso é colocar em prática aquilo que Deus quer para a nossa vida. Ame o Senhor com todas as tuas forças. Ah, Elias Oliveira, mas não é possível. Eu não consigo ser firme. Eu vou uma semana bem, vou uma semana ruim, vou uma semana bem, vou uma semana ruim. Ah, não sei o que, eu me deixo corromper. Ah, isso, aquilo, outro. Eu quero dizer para você que está te faltando algo. Está faltando você entregar-se por completo a Cristo Jesus. E isto sem reserva. Entregar-se por completo, irmãos, nada mais é do que você apresentar diante de Deus a tua vida e falar para o Senhor: Deus, estou abrindo mão de mim mesmo para que a tua vontade se manifeste unicamente na minha existência. Faça o teu querer na minha vida. Usa-me conforme tu queres. Eis-me aqui. Serei apenas instrumento teu, um escravo teu. Eu quero abrir mão da minha vontade própria. Eu quero abrir mão dos meus desejos pessoais. Eu quero abrir mão do meu ser, porque eu quero ser escravo, 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 sem vontade pessoal. Mas para que a tua vontade se manifeste, o teu querer se manifeste, a tua direção seja aquela que dirige a minha existência. Que isso é fundamental, mas é preciso que aqueles que falem isso tenham compromisso com Cristo Jesus. Porque se não houver, serão palavras vazias. Palavras vazias não têm utilidade diante do Senhor.
Porque nós precisamos entender, irmãos, e muitos não gostam, claro, muitos não gostam de ser chamados de escravo de Jesus, mas eu quero afirmar para você, eu quero ser escravo. Eu quero ser escravo de Jesus na forma mais literal possível da palavra. Porque eu sei que eu vivendo desta forma, eu serei usado por Deus para que a vontade dele seja manifesta onde quer que eu esteja, para que ele me use da forma que ele achar conveniente, porque eu quero abrir mão da minha vontade para que a vontade do Senhor venha imperar literalmente na minha existência. Amados, precisamos ser escravos de Cristo, precisamos ser escravos, e é isto que você precisa fazer, meu irmão, para que você possa marcar os teus dias, para que você seja referência na história de Deus, para que você fique como ponto de referência nessa história. É preciso que você desça ao estado de escravo, que você abra mão do teu orgulho, da tua vaidade, enfim, do teu autodomínio, essas coisas todas, e passe tudo isso para o Senhor, porque quando você faz assim, prepare-se, porque a vontade do Senhor se manifestará de forma intensa, de forma poderosa, de forma extraordinária, que você jamais poderá entender o que Deus vai fazer com você, através de você, pela tua instrumentalidade. Você vai entender, irmãos, que Deus vai te usar de uma forma intensa, com um objetivo único, que é a manifestação do seu reino nessa terra. E Cristo Jesus manifesta o seu reino, e o Senhor manifesta o seu reino, é através dos escravos, através daqueles que se colocam como escravos, que entregam por completo as suas vidas ao Todo-Poderoso. Mas para que isso aconteça, é preciso ter conhecimento. É preciso ter conhecimento dos mandamentos do Senhor, sujeitar-se por completo a eles, dedicar tua vida para o Rei. Oh, meu Deus, porque quando nós fazemos assim, cada dia que passamos nessa terra, vamos ter ainda mais intimidade, conhecimento, e o Senhor há de manifestar-se mais e mais na nossa vida. Irmãos, um dos aspectos que o Senhor exige daqueles que querem viver esta verdade, a verdade da libertação do pecado, a verdade do abandono do reino das trevas, a verdade de não ser mais servo do capeta, uma das condições que o Senhor exige é obediência. E a obediência, irmãos, ela nasce no nosso coração quando há amor a Deus, quando nós amamos o Senhor verdadeiramente, quando nós permitimos que o amor do Senhor venha extravasar dentro do nosso ser, que aquilo se manifeste de uma forma intensa, de uma forma real, nós vamos para a obediência. É a obediência que vai te levar, meu irmão, a viver a verdade de Deus no teu dia a dia. Você já entregou o teu ser, já colocou-se como escravo, mas o escravo, para que ele tenha sucesso, ele precisa ser obediente ao seu Senhor. Ele precisa ser obediente. Você também precisa viver a obediência na tua vida, meu irmão. A obediência a Deus precisa estar sendo uma verdade, ser uma realidade visível, uma realidade palpável na tua vida, que você vá, irmãos, até as últimas consequências por amor ao Senhor, na prática da obediência. E aqueles que são obedientes ao Senhor, estes não vivem segundo os rudimentos desse mundo. Aqueles que são obedientes ao Senhor, estes vivem segundo princípios de Deus. Aqueles que são obedientes a Deus, estes procuram com todas as forças do seu ser viver em comunhão com o Todo-Poderoso, estar em comunhão com o Pai, estar junto com o Pai, estar na mesma frequência, na mesma sintonia, nos mesmos objetivos, no mesmo caminho, na mesma jornada, na mesma direção. Enfim, aqueles que são obedientes a Deus, estes deixam que a palavra do Senhor venha sobressair sobre a sua vida. É o amor, irmãos, é o amor de Deus que se manifesta. Quero falar para vocês que é impossível alguém amar a Deus e não ser obediente. Impossível. Impossível você falar, eu amo a Deus e não viver uma vida de obediência. Impossível. É até possível que aqueles que não amem a Deus sejam obedientes. É até possível. Mas
aqueles que amam a Deus. Impossível que não vivam em obediência constante, total aos princípios do Senhor. Irmãos, o mandamento do Senhor é que nós estejamos unidos com Ele. No versículo 6 de 1 João capítulo 2, quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Legal, né, gente? Legal demais isso aqui. É mais um ensinamento do Senhor. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é o nosso exemplo de fé. Disse Jesus, sede meus imitadores como eu sou do Pai. Eu preciso, irmãos, colocar em prática na minha vida as práticas que foram comuns a Cristo Jesus. E a prática mais comum de Jesus foi que ele amou a Deus com todas as forças do seu ser. Cristo Jesus foi às últimas consequências por amor a Deus, por amor ao Senhor. Ele entregou a sua vida. Por amor a Deus, ele tornou-se escravo de Deus. Por amor a Deus, ele foi às últimas consequências. Por amor a Deus, ele sujeitou-se à morte de cruz. Por amor a Deus, ele fez aquilo que era necessário para que nós pudéssemos ter acesso a esse Deus Todo-Poderoso. Precisava que Jesus fosse esse caminho que abrisse de volta o acesso direto do homem a Ele. E Cristo Jesus precisou sujeitar-se à vontade do Senhor. Nós, portanto, precisamos também nos sujeitar à vontade de Deus na nossa vida. Observar aquilo que Cristo Jesus fez, colocarmos em prática as mesmas ações de Cristo, irmãos. Alguém que amou o Senhor acima da sua própria vida, alguém que não se importou com a sua própria vida para que a graça do Senhor se manifestasse nele. Esse foi Jesus, aquele que passou noites no monte orando, aqueles que curou aos milhares, aquele que orou tantas vezes para receber de Deus o poder, mas também não se negou a viver a vontade de Deus na sua vida. Vivemos dias nos quais o cristianismo já não é tão real, tão vivo. Vivemos dias nos quais os homens têm criado uma série de doutrinas, uma série de práticas, exigido um tanto de coisa, mas vemos que poucos, irmãos, estão vivendo aquilo que Deus quer, de fato, de verdade no seu dia a dia. Eu quero afirmar para você, nós precisamos separar nossa vida de servo do Senhor desse falso cristianismo. Nós precisamos viver uma verdade totalmente real, totalmente segundo os princípios do Senhor, não uma verdade que é pregada por esse cristianismo que nós temos visto que é falso, que é falho, que é cheio de vontades humanas, de doutrinas humanas. Se você quer ser escravo de Cristo Jesus, se você quer viver Cristo, eu quero falar para você que a lei de Deus, a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, ele é superior à voz de pastores, à voz de apóstolos, à voz de bispos, à voz de presbíteros, a doutrinas de igrejas, enfim, a tudo aquilo que o homem fez e criou como se fosse uma forma de fechar o cristianismo, não é? De ajudar o cristianismo. Você precisa colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Se porventura a vontade do Senhor está entrando em choque com as doutrinas que são pregadas, fique com a vontade do Senhor. Fique com aquilo que Deus determinou para você. Viva a vontade do Senhor. Não venha se corromper por ensinamentos humanos. Não se corrompa com ensinamentos que fogem dos princípios bíblicos, até porque nós vemos orientações na palavra de Deus que nos últimos tempos surgiriam falsos pregadores com falsas doutrinas, com uma série de situações que afastariam o homem dos princípios de Deus, que arrancaria do homem o direito de ser escravo de Cristo Jesus para tornar-se escravos de doutrinas, escravos de instituições religiosas e escravos de próprios homens. Presta atenção, meu querido. Ame o Senhor. Porque o amor de Deus te leva a uma obediência, mas a uma obediência pura, real, aos princípios, aos ensinamentos,
àquilo que Deus deixou para cada um de nós. Viva a verdade do Senhor. Não seja amigo do capeta. Não venha ferir os princípios de Deus. Não permita que o pecado seja algo constante na tua existência. Não permita que o pecado venha tomar conta da tua vida. Não permita que o pecado venha adentrar o teu ser. Não permita que o pecado venha encontrar abrigo na tua existência. Arranque isto. Elimine isso da tua existência. Confesse o teu pecado. Confesse os teus erros. Busque de Deus o perdão. Viva a vontade do Senhor. Seja um com Cristo. Torne-se escravo do Espírito Santo de Deus. Torne-se escravo de Jesus. Torne-se cheio do Espírito Santo. Sensível à voz do Espírito. Ouça e faça aquilo que for direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E com certeza terás comunhão intensa, verdadeira. E por fim, irmãos, estaremos ali na glória, lado a lado com nosso Senhor e Salvador, porque trilhamos os mesmos caminhos, fizemos o mesmo roteiro que Ele fez, andamos como Ele andou, amamos como Ele amou e sujeitamos a nossa vida por completo ao Todo-Poderoso, tal qual Jesus sujeitou-se. Olhe para o Senhor. Não venha deixar-se corromper pelas práticas desse mundo. Não deixe que o diabo encha teu coração com aquilo que te afasta do Senhor. Mas busque Deus. Busque o Senhor com todas as forças do teu ser. Vá às últimas consequências. Morra, 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 morra por Cristo Jesus. Ele morreu por você. Ou seja, não permita que o pecado, que as coisas do capeta encontrem lugar na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, amado. Que Deus venha encher o teu coração de paz, de alegria, de satisfação. Que você possa crescer no conhecimento de Deus, viver segundo os princípios do Senhor, viver em santidade, como escravo, sujeito às ordens do nosso Senhor, o Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e te faça feliz nessa jornada, é que eu declaro em nome de Jesus.